a partir do versículo 5. Vamos ver o 5 e o 6. Amém? Contrário? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo seus molhos. Aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria, trazendo os seus feixes, trazendo os seus molhos, trazendo fruto. Amém? Podem sentar. Senhor, essa é a tua palavra, Pai. Nós pedimos que o Senhor venha continuar a falar aos nossos corações e nos direcionar. O Senhor conhece, ó Deus, a necessidade de cada um aqui nessa noite. Que o Senhor venha nos suprir, que o Senhor venha nos transformar, que o Senhor venha nos consolar, que o Senhor venha nos convencer da justiça, do pecado, do juízo de Deus, em nome de Jesus. Amém, irmãos. O último culto jovem do ano, sábado que vem, é o último sábado do ano, mas o culto jovem, esse vai ser o último. E eu estava pensando, veio várias palavras que eu gostaria de compartilhar, mas eu estava orando e Deus me deu essa mensagem para nós, nesse ano difícil, esse ano que, como diz o texto que nós lemos, nós andamos e choramos muito, um ano com dificuldades, mas nem sempre a jornada cristã e a jornada aqui na terra, ela é fácil. Nem sempre as coisas são ou saem do jeito que nós queremos, do jeito que nós pensamos ser o melhor, do jeito que nós havíamos planejado. As coisas mudam. Nós estamos sujeitos a mudanças e a circunstâncias adversas. Nós planejamos muitas vezes que vai ser assim, que vai dar tudo certo, que nós não vamos chorar, que nós não vamos ter problemas nem dificuldades, mas aí nós somos surpreendidos por muitas vezes na nossa vida. Por muitas vezes nas nossas vidas, nós somos surpreendidos com momentos difíceis, com circunstâncias difíceis. O cristão e o não cristão também passa por dificuldades, enfrenta enfermidades, enfrenta frustrações, enfrenta decepções, enfrenta aflições, enfrenta problemas. E nisso, nosso Senhor não nos enganou. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci. Então, verdadeiramente, as coisas nem sempre são do jeito que nós pensamos que deveriam ser. E o profeta Abacuque, não vou pregar sobre Abacuque, mas o profeta Abacuque, ele entendeu isso muito bem. O profeta Abacuque viveu em um momento onde o povo estava sendo oprimido, o povo de Deus estava sendo oprimido, estava sendo levado para o cativeiro por conta do seu pecado, por conta da idolatria e de pecados. E o profeta Abacuque teve esse momento de crise, de dificuldade, de circunstâncias que ele não entendeu e ele questionou Deus. O profeta, ele questionou o Senhor: Senhor, por que isso está acontecendo? Por que tanta coisa ruim? Por que veio sobre nós esse peso, essa aflição? Ele viveu isso. E o Senhor disse ao profeta que o justo, ele vive pela fé. Então nós não vivemos por aquilo que nós sentimos, nós não vivemos baseados nas circunstâncias, nós não vivemos baseados no dia mau ou no dia bom. Nós precisamos aprender a viver pela fé. Viver crendo e confiando e esperando pelas promessas do Senhor, pela palavra do Senhor, por aquilo que Ele nos diz, sabendo que Ele é tudo que nós precisamos, sabendo que Ele é o nosso Senhor e o nosso pastor, e por causa dEle, por causa de Deus, de nada nós temos falta.
mesmo em momentos de faltas aparentes. E esse texto fala sobre isso, fala sobre, deixa para mim aí, versículo 5, fala sobre um momento difícil em que o povo de Deus estava enfrentando, e o texto fala: os que semeiam em lágrimas cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria. Aquele que leva a preciosa semente andando e chorando voltará sem dúvida com alegria. Nós vivemos momentos de conflitos internos e externos, e com a gente mesmo, e com o outro, e com o sistema. E essa é a vida. Eu estou frisando essa introdução porque eu percebo muitas vezes que nós, nesse tempo, não temos entendido essas coisas. As pessoas facilmente têm deixado Deus porque chegou um dia difícil, porque está com problemas, porque não está conseguindo vencer em alguma área, porque não está conseguindo romper de alguma forma, e as pessoas têm uma a uma deixado ao Senhor, têm distorcido o Evangelho, como se Jesus tivesse em algum momento mentido para nós. Por isso nós precisamos conhecer essa palavra, entender aquilo que de fato Ele tem para nós permanecermos firmes, mesmo em meio a lágrimas, permanecer andando, mesmo chorando. Em dias de choro, em dias de conflito, as pessoas param de andar. O texto diz: andando e chorando. Aquele que está andando e chorando, não é só o que está chorando, é o que está andando, é o que está continuando, é o que está sendo constante. Nós precisamos aprender no Senhor a sermos constantes. Nós somos tão inconstantes muitas vezes, dependendo da dificuldade, dependendo da crise, dependendo do problema, dependendo da falta disso ou da falta daquilo, a gente se torna inconstante diante dos conflitos. E essa não é a postura que o Senhor quer que nós tenhamos. O inconstante, ele não continua a andar, ele para. Mas o Senhor requer de nós que a gente continue andando. Esse andar é justamente uma vida dedicada ao Senhor, mesmo em tempos de crise, mesmo quando nós nos frustramos, mesmo quando nós estamos cansados, mesmo quando nós estamos passando por decepções. É continuar vivendo, andando, é continuar vivendo uma vida dedicada ao Senhor. É não deixar de buscá-lo, é não deixar de orar, é não deixar de ler a sua palavra, é não deixar de obedecê-lo, é não deixar de crer, é não deixar de estar ali fazendo o que a palavra diz para que nós façamos. Nós deixamos de fazer o que a palavra pede que nós façamos por conta do tempo, porque está assim, porque está assado. Mas Deus falou ao profeta Abacuque: olha, Abacuque, independente do que você está vivendo, você precisa aprender que o justo, ele vive pela fé. Ele não vive por causa do choro, ele não vive porque está bem ou porque está mal, ele vive pela fé. Ele vive crendo que eu sou o Senhor e que eu estou no controle de todas as coisas e que no tempo certo eu trarei luz e que no tempo certo haverá uma colheita com júbilo. Só vai experimentar uma colheita com alegria, só vai experimentar uma colheita com festa, com júbilo, aquele que em meio à dor, em meio à aflição, em meio aos momentos onde precisou renunciar, não parou. Aquele que em meio às renúncias, que em meio aos sacrifícios, permaneceu andando fiel ao Senhor, permaneceu com Ele. A palavra do Senhor diz, quando fala lá sobre a casa construída sobre 2 alicerces, ela diz que a casa, e fala ali da nossa vida, sobre
as nossas vidas, diz a palavra do Senhor, virão tempestades, virão rios, virão ventos, virão tantas coisas. Deus, Ele é muito sincero conosco. Quando Ele fala da vida cristã, Ele fala de fato como ela é. E Ele fala que virão tempestades, que virão ventos, mas a diferença, o que nos difere de outros, é o nosso fundamento. É se nós estamos firmados na palavra de Deus. Porque se nós estivermos firmados, mesmo semeando com choro, nós vamos prevalecer. Vai passar tudo o que tiver que passar. E nós vamos estar ali, na presença do Senhor, servindo ao Senhor e na eternidade com o Senhor. Mas aquele que não está firmado vai perecer, vai ficar para trás, vai ser derrubado. Sobre quem nós estamos firmados, em quem ou no que nós estamos firmados. Nós precisamos rever essas coisas, porque muitas vezes a nossa esperança está em coisas desse mundo, em coisas que vão ficar nesse mundo, em coisas que não nos dão condições de viver a vida eterna. Muitas vezes a gente está firmado em pessoas que são falhas e que vão falhar conosco em algum momento. E aí a gente vai sair correndo de Deus. Nós precisamos estar firmados no Senhor e ter constância no Senhor, independente da dor, independente das dificuldades. Em meio à dor, em meio ao choro, em meio a dias difíceis e trabalhosos, como tem sido estes dias, nós não podemos parar de crer, andar enquanto semeia, enquanto chora, é não parar de crer, é não parar de profetizar, é não parar de declarar a palavra do Senhor, é não parar de evangelizar, é não parar de temer ao Senhor, é não parar de louvar ao Senhor. Isso é andar e chorar enquanto semeia. É mesmo sem querer, muitas vezes é sem querer. Muitas vezes é entendendo que é o que Deus quer, mesmo que eu não estou querendo, mesmo que eu não estou sentindo, mesmo que eu não estou afim, mas eu entendo que eu preciso ser constante no Senhor, então eu continuo a andar, eu continuo a falar dele, eu continuo a orar, eu continuo a ser fiel, eu continuo a esperar no Senhor. As pessoas não querem esperar no Senhor. A resposta que vem do Senhor, o tempo do Senhor, o jeito do Senhor, o lugar do Senhor, e vai indo no seu próprio entendimento. Andar e chorar é não deixar de esperar no Senhor. No Senhor. E quem faz isso, quem é fiel nas aflições, quem é fiel no secreto, voltará com júbilo, voltará com alegria, porque Deus honra. Ele nunca escondeu de nós que nós teríamos dificuldades na vida cristã. Ele nunca escondeu de nós que nós deveríamos fazer renúncias muitas vezes, mas também nós sabemos que Ele honra. Ele nos honra. A palavra do Senhor fala que no lugar da vergonha, dupla honra. E que a glória da segunda casa seria melhor do que da primeira. Olha, nós não precisamos gritar, nós não precisamos nos impor, nós não precisamos nos justificar, nós não precisamos ferir ninguém, nós não precisamos fazer nada disso. Nós precisamos continuar nos submetendo ao Senhor. Nós precisamos continuar obedecendo ao Senhor. A palavra do Senhor diz em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 6: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo Ele vos exalte. Precisamos gritar? Não. Precisamos nos justificar? Não. Ferir? Não. Nós precisamos nos humilhar debaixo da mão de Deus, obedecendo a Ele,
debaixo da sua palavra, debaixo da sua orientação, renunciando, sendo fiel, debaixo da mão do Senhor. E a palavra diz que ao tempo certo Ele exaltará. É Ele quem faz. Nós precisamos entender que é o Senhor quem faz. É Ele quem nos justifica. É Ele quem nos exalta. É Ele quem dá dupla honra. É o Senhor quem faz. Mas a nossa postura precisa ser continuar andando em temor e em fidelidade ao Senhor. Precisamos continuar orando. Precisamos continuar buscando. Precisamos continuar pedindo. Precisamos continuar obedecendo. Precisamos continuar nos sujeitando ao Senhor. E a promessa dele é de restauração. E a promessa dele é de honra. E a promessa dele é de exaltação. E a promessa dele é voltar colhendo os frutos da nossa semeadura com alegria, com júbilo, como quem sonha, como diz no início deste capítulo. É o Senhor quem nos honra, é o Senhor quem nos retribui, é o Senhor. Ele nos vê enquanto nós semeamos e choramos, enquanto nós permanecemos fiel ao Senhor em meio às dificuldades. Ele está vendo, Ele está vendo. Eu me lembro um tempo em que eu estava com dificuldades e estava difícil. E eu estava num lugar e eu entrei no banheiro e eu precisava chorar. E eu entrei no banheiro para chorar e fiquei ali até eu me recompor e saí. Respirei, enxuguei meu rosto, saí e fui continuar andando. E foi continuar fazendo o que eu tinha sido chamada para fazer. E passou uns dias, nós estávamos no culto, eu não falei isso para ninguém. Passou uns dias, estava no culto e chegou uma moça e veio orar por mim. Ela falou assim: olha, Deus manda te dizer que Ele te viu chorando escondida. O Senhor, Ele nos vê. O Senhor, Ele nos conhece. O Senhor, Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe até onde nós podemos suportar. Nós precisamos permanecer crendo, permanecer orando, permanecer fazendo o que Deus nos chamou para fazer. E Ele está nos vendo. E Ele é quem nos retribui. Nós voltaremos, sem dúvida. Na minha versão aqui diz que, sem dúvida, nós voltaremos com alegria, com os nossos frutos, com a honra do Senhor sobre as nossas vidas. Nós poderemos vencer porque Ele venceu. Nós poderemos sobreviver a tempos difíceis porque o Senhor venceu. A palavra diz que Ele foi morto. A palavra diz que Ele sofreu tal angústia que o seu suor se tornou como gotas de sangue. A palavra fala que Ele padeceu. A palavra diz que era um homem de dores. Um homem de dores, um homem experimentado nos trabalhos. Que Ele foi morto, mas foi ao terceiro dia o Senhor ressuscitou. E Ele venceu aquilo que nos aflige, Ele venceu aquilo que nos faz chorar hoje. E a palavra diz lá em Apocalipse que chegará um dia onde o Senhor enxugará dos nossos rostos toda lágrima, porque Ele venceu, porque Ele tem autoridade sobre a morte, porque Ele tem autoridade sobre a dor, porque Ele tem autoridade sobre o pecado. E à medida que nós andamos e permanecemos fiéis ao Senhor, chegará o tempo onde experimentaremos a restauração, onde Ele enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Olha, não é pecado chorar, não é pecado ficar desanimado, não é pecado fazer sem querer fazer, porque não é sempre. Às vezes a gente faz o que tem que fazer querendo muito fazer, mas muitas vezes a gente faz o que tem que fazer sem querer fazer de jeito nenhum. Não é pecado.
acomodar, é você esfriar, é você desistir, é você abandonar o Senhor. Então não é pecado fazer as coisas assim, não é pecado estar desanimado em algum momento, não é pecado fazer porque eu tenho que fazer, mas se fosse porque eu quero eu não faria. Isso não é pecado. Pecado é você parar de fazer. Olha, faça com dor, faça com choro, faça desanimado, faça sem querer fazer, faça, não pare de fazer, e o Senhor, Ele retribuirá, e o Senhor nos dará uma colheita com alegria. Não é fácil não viver para o Senhor, não é fácil nos desprender e abrir mão e renunciar dos prazeres deste século, do que nós estávamos acostumados, do pecado, mas é glorioso, nós venceremos com o nosso Senhor, nós venceremos com Ele. Jesus venceu na cruz porque Ele tinha um propósito. O propósito, Ele é maior do que a nossa dor. O seu propósito, o seu chamado, a sua vocação é maior do que os seus problemas. Jesus, Ele tinha um propósito, Ele venceu por causa do propósito, e Ele permaneceu porque Ele estava com os olhos no alto. A palavra fala que Ele viu os frutos do seu penoso trabalho. Você pode vislumbrar aí os frutos do seu trabalho, do que você tem feito com choro para o Senhor. Jesus viu os frutos do penoso trabalho, e por isso Ele não parou, por isso Ele continuou andando e chorando, porque Jesus chorou também. Ele viu os frutos, porque o propósito, porque o alvo, porque os frutos, porque nós éramos mais importantes do que as aflições. A palavra diz no livro de Coríntios que as aflições desse tempo não há de se comparar com a glória vindoura. O que nós passamos aqui não há de se comparar com a restauração que nós experimentaremos no Senhor. Por isso vale a pena caminhar chorando. Por isso vale a pena prosseguir em fidelidade ao Senhor. Por isso vale a pena continuar crendo, continuar buscando, continuar orando, continuar sendo fiel. Por isso vale a pena se humilhar debaixo da mão de Deus. Vale a pena. Agora, às vezes nós não conseguimos ver. Às vezes o que a gente vê agora é só dificuldade. Às vezes o que a gente enxerga agora é só a dor mesmo, é só o choro mesmo, é só o quanto tem sido difícil. Às vezes a gente não consegue ver, mas creia, porque o justo vive pela fé. Porque o justo vive com a sua confiança, com o seu coração, com os seus olhos em Deus, e nas suas promessas, e na sua restauração, e na sua glória, e no seu amor, e na salvação que Ele deu a nós na cruz. É por causa disso que nós vivemos. Se nós vivermos por conta dos problemas, nós vamos parar. E nós vamos ser sucumbidos, como numa areia movediça. Nós precisamos olhar para o Senhor. Nós precisamos esperar no Senhor. E Ele não é homem para que minta. E a sua palavra diz que Ele não é homem para que minta. Alguém pode ter te enganado, alguém pode ter te traído, alguém pode ter te decepcionado, alguém pode ter falado para você que ia fazer e não fez, que ia ser assim e não foi, mas o Senhor não. Ele é fiel. E a palavra diz que não vai passar nenhum tio. Tudo vai se cumprir. Tudo que foi declarado, tudo que Ele falou na sua palavra, Ele vai cumprir. Então, se Ele disse que nós voltaremos,
que você tem feito com choro. O Senhor, Ele conhece todas as coisas. E é Ele que nos ajuda. Nós temos o Espírito Santo. Foi nos dado outro Consolador. Nós também temos padecido muito por ignorar a pessoa do Espírito Santo de Deus. Ele que nos ajuda. A palavra diz que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque nós não sabemos orar como convém, mas Ele sabe. Será que nós temos ignorado o Espírito Santo? Ele tem sido nosso amigo? Nós temos falado com Ele? Espírito Santo, me ajuda. Espírito Santo, como que eu devo fazer isso? Ele nos ajuda. O Senhor nos ajuda. Ele é quem nos fortalece. Ele é quem nos sustenta. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao Teu nome, glória. O que tem te afligido, clame ao Senhor. Lembre-se do Espírito Santo. Ele está aqui. Ele quer nos ajudar. Ele quer nos conduzir. Ele quer nos dar experiências com Deus. Ele quer nos ensinar a orar. Ele quer mostrar os nossos pecados. Ele quer mostrar a justiça e o juízo de Deus. Ele quer nos convencer. Ele quer trabalhar. Deixe que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Dê liberdade ao Espírito Santo. Amém? Essa é a palavra de hoje. Uma palavra mais curta, mas que você possa ser abençoado e que você possa entender que nós precisamos continuar caminhando. Nós não podemos parar. O Senhor virá. O Senhor está vindo para nos buscar. E como Ele vai nos encontrar? Será que Ele vai nos achar parados? Será que Ele vai achar pessoas que desistiram do propósito? Pessoas que desistiram do chamado? Pessoas que desistiram da sua vida? Pessoas que desistiram da sua família? Pessoas que desistiram de ser liberto dos seus vícios? Como o Senhor vai nos encontrar? Clame por Ele. Feche seus olhos. Clame ao Senhor nessa noite. Aquele